graça. Eu tenho uma dúvida aí. Sim. Digamos que uma pessoa, ela não tenha fé, mas ela está lá no leito de morte, e aí ela decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador, apenas para morrer em Cristo, né? Porque ela já sabe ali, vou supor que ela esteja no leito de morte. Aquela pessoa será salva? Você disse que ela não tinha fé? Ela, veja bem, ela não tem fé, mas ela decide se entregar a Cristo, já que lhe resta isso, e por medo da morte, em seu leito de morte, ela alcança como é que eu posso dizer? Ela se deixa, né, induzir e acaba dizendo, não, eu aceito Jesus, levanta a mão, aceita Jesus. E aí, pastor? Bom, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa, aí agora é confissão. Porque se nós, na verdade, queremos julgar que ela não tem fé, já que ela crê e confessa, não devo eu ser agora juiz da alma dela. Você que está dizendo que ela, digamos, não tem fé, mas se ela diz assim, bom, eu não tenho outra opção, eu já estou num leito de morte, eu já estou com a enfermidade em estado terminal, o que me resta é aceitar a Cristo, né? Quem sabe eu não seja salvo. Mas é porque é o que acontece hoje, Sim. O que a gente observa que acontece hoje, é justamente isso. E muitas das vezes que a gente até conversa com alguém sobre questão de religião, né, de Deus, né, de crenças também, porque a gente hoje, principalmente aqui na Bahia, a gente tem diversas crenças, né? Isso. A população baiana é um povo misto, né? Mesclado demais em suas crenças. A Bahia é um panteão. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando você fala assim, não, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, o que justifica essa pessoa dizer, eu tenho fé em Deus, mas você percebe que essa pessoa não está trilhando os mandamentos, né? Naquele caminho. Você consegue ter acesso, muitas das vezes, ao que a pessoa até mesmo faz. A vida da pessoa, exatamente. Sim. Então você diz, poxa, mas ela diz que tem fé em Deus, mas você, por exemplo, você vê aquela pessoa dizendo que tem fé em Deus batendo ou xingando, né? Ou se exaltando, ou fazendo mal a alguém, vamos colocar assim. E ela diz, não, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, e aí ela, pela graça, é salva. E como é que é isso? Tipo, tentando deixar isso minimizado. Como é que vai ser isso, entendeu? Veja bem. Uma coisa é nós termos... Você falou que eu podia perguntar, né? Podia, fica à vontade. Uma coisa é eu ter fé em Deus, eu saber que Ele é o único Salvador, Cristo Jesus, o seu Filho. E uma coisa é as minhas obras, aquilo que eu produzo. E nós sabemos que Deus, Ele pode trazer a salvação do homem por causa da sua fé. Porém, as suas obras muitas vezes não acompanham. Você diz que tem fé em Deus, mas as suas obras muitas vezes são reprovadas. Ou seja, você tem um comportamento de um ímpio. Né? Você diz, poxa, uma pessoa dessa que diz que tem fé em Deus, que é crente, que vai para a igreja, mas ainda xinga, ainda faz coisas que são reprovadas pelos homens. Mas aí nós sabemos o seguinte, que Deus... enquanto essa pessoa ela tem vida, ela pode se redimir dessas coisas, ela pode pecar e pode pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Não cabe muitas vezes a nós queremos julgar dizendo o seguinte, poxa, ela fazia coisas que não era concernente à vida cristã, mas dizia que tinha fé. Porque é muito perigoso nós acharmos que por ela não estar dentro daquela condição de vida cristã, a gente julgar que aquela pessoa for para o inferno. Na verdade, não devemos julgar em momento algum, né? Não. Dizer se ela vai, se não vai. A gente está com a bússola Sim. aqui e aí a gente diz, não, mas aí com certeza Deus reprova. Não, a gente não sabe, né? Agora, a gente sabe as atitudes que Deus reprova, né? A Bíblia diz ali, né? Não roubar, não matar, isso, né? Isso. Então... São coisas que, na verdade, a Bíblia, ela lhe orienta, ela lhe aconselha, ela lhe ensina a você não praticar, já que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez.
Então, quando nós estamos, por exemplo, diante de um velório, aonde algumas pessoas olham para o defunto, aquela pessoa que está ali, só o corpo, e diz, foi cristã, mas de vez em quando fazia coisas que a gente reprovava. Mas quem é que sabe, nos últimos momentos da vida dele, se ele não teve, na verdade, uma questão de consciência daquilo que ele fez não era totalmente certo e pediu perdão a Deus. Por isso que a gente não se envolve nessas questões, para não ser juiz daquela alma. Pastor, quando a gente fala salvação, Sim. que salvação é essa? Porque, tipo, a gente sabe da passagem que Jesus estava lá na cruz, né? Sim. E tinham 2 ladrões com ele. Haviam 2 ladrões com ele lá. E um deles falou, mestre, eu sou ladrão, eu mereço estar aqui, mas o senhor não fez nada. O senhor só veio trazer a palavra de Deus para esse povo. Lembra de mim quando estiver no seu reino, né? E aí Jesus disse, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. No paraíso. Então, eu te pergunto, pastor, é dessa salvação que a gente está falando aqui? Que salvação é essa? Pronto, é a salvação da ira de Deus. É a salvação aonde Deus concede àquele que crê no seu Filho, que ele não passará pelo juízo, aonde serão julgados os homens pelos quais não tiveram uma sua vida alicerçada nas Escrituras Sagradas, não teve a sua fé em Cristo Jesus. Então, quando ele fala de salvação, fala da salvação da alma, aonde o homem, na verdade, vai ser isento de passar pelo tormento eterno. Nós sabemos que a Bíblia diz no livro de Salmo 9:17 que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Tiveram uma vida totalmente apócrifa, uma vida totalmente distante, à margem da vontade de Deus. Então, salvação aí é a questão da libertação da alma do tormento eterno. Pronto. Eu acho que talvez lhe deixe você mais consciente. Então, se existe, na verdade, um tormento eterno, existe, na verdade, uma vida sem esse tormento, é desta vida sem tormento que, na verdade, Deus quer nos livrar através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando... Tem que perguntar, eu sei que você tem que adiantar aí. Pode adiantar que eu depois faço a pergunta. Mas vamos lá. Essa questão, então, da salvação em Cristo Jesus, a gente leu em João 1,12, Efésios 2,8, vamos ler também em João, capítulo 14, verso 6. Eu queria que você lesse a Bíblia aí. João 14, vou colocar aqui agora. 6. Agora o celular ficou mais lento do que eu achava aqui. Quer ver? Foi? Internet. João 14. 14, verso 6. Falando do caminho. 6. Pronto. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pronto. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém terá acesso a Deus. Ninguém terá aquilo que Deus reservou para aqueles que estivessem obedecendo a sua palavra, se não for por Cristo Jesus. Então, ele é a porta, ele é o grande portal da salvação. Então, é por meio dele que nós temos acesso a esta graça, a graça da salvação, por meio da nossa fé, que, segundo Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, é que nós alcançamos, não mais pela observância da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, esses textos aí vão nos mostrar que nós temos a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, e aquele povo, na verdade, que morreu sem o Cristo? Sem aquele, na verdade, que seria o caminho, a verdade e a vida? Como, na verdade, Deus agora concedeu
salvação aquele povo do Antigo Testamento? Eles morreram sem salvação? Como é que Deus ali concedeu essa salvação àquele povo? Nós vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Vou botar aqui. Há um equívoco, na verdade, que algumas pessoas acham que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas pela observância da lei. Nós sabemos que ninguém poderia ser justificado pela lei, porque a lei ela trazia certas ordenanças, certas leis que faziam com que o homem, ao tentar, na verdade, cumprir, ele se esbarrava, ele acabava não cumprindo. E a Bíblia diz que aquele que tropeça em algum desses mandamentos descumpriu toda a lei. Antes de cumprir toda a lei para ser justificado. Então, pela lei, ninguém poderia ser justificado. Então, para que serve, na verdade, a lei? A gente vai descobrir agora. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, 11, a nos falar o seguinte. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Olha o que é que diz. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha aí, Paulo trazendo aí, dizendo que ninguém será justificado pela lei, pelo aquele conjunto de leis, de ordenanças. Ele disse que ninguém poderia ser justificado pela lei. Né? Mas, justificado agora o quê? Pela fé. Quando Paulo está falando aí aos Gálatas, falando sobre a questão da justificação pela fé, ele também está falando acerca de Abacuque. Olha o que diz lá. Abacuque, no seu capítulo 2, o verso 4. Ele está citando Abacuque 2,4, lá no Antigo Testamento, já falando acerca da justificação pela fé. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Pronto. Está citando, então, que nós podemos, na verdade, sermos aceitos por Deus, sermos salvos por meio da nossa fé. Porque a fé, amados, é a base da nossa justificação diante de Deus, não pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei, amados, ela trazia sempre algo que fazia você ter consciência acerca do pecado. A lei sempre trazia para o homem a consciência que ele era um pecador. A lei são os mandamentos. Os mandamentos. Então, sempre trazia a consciência do homem que, você é um pecador que procura se justificar através de coisas, de sacrifícios. Então, sempre mostrava que ele tinha sempre uma pendência, uma inclinação. E aí a gente vê, eu queria que você lesse também para mim aí, Gálatas 3, 24. Olha o que diz aí. Gálatas 3, 24. 13 ou 3? 3. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Pronto. Quem é tutor? Guia. Ele nos guiou, ele nos conduziu até Cristo. Então, a lei sempre apontava para quem? Para Cristo. Olha, vocês estão debaixo de uma condição onde vocês não serão justificados pela lei, mas serão justificados a lei era a sombra de Cristo. Cristo ia cumprir toda a lei. Então ele disse que a lei fez o quê? Ele foi o nosso tutor, o nosso guia, o nosso condutor até Cristo, para que em Cristo sejamos o quê?
justificados. Já que no Antigo Testamento, quando o homem queria ser justificado, o que ele fazia? Quando ele pecava, o que ele fazia? Chegava para o sacerdote e dizia, olha, eu pequei. E o sacerdote fazia o quê? Mandava que ele trouxesse um sacrifício. Seja um boi, um touro, uma rolinha. Então, sempre trazia o quê? Um sacrifício. Então, a lei sempre apontava o quê? Para o sacrifício perfeito, Cristo Jesus. Olha aí. Aonde ele se apresentaria como sacrifício perfeito e estaria satisfazendo plenamente a vontade de Deus. Qual era, pastor, os principais sacrifícios que os israelitas eles praticavam para obter essa salvação? A justificação. Porque quando ele pecava, ele trazia ira ao coração de Deus. Então, para aplacar a ira de Deus, ele fazia o quê? Apresentava um sacrifício. Uma vez que o sacrifício era apresentado, Deus... E o sacrifício era apenas isso, o animal morto? Animal morto. Trazia o animal vivo e quem sacrificava era o sacerdote, que apresentava, dizia, olha, Marcelo pecou, mas agora ele trouxe o animal para justificar o seu pecado. Porque ele disse, olha, ele agora está se redimindo, ó, estou apresentando aqui o sacrifício. Então agora eu tenho uma pergunta. Sim. Hoje nós vemos em diversas seitas, Sim. Não apenas no candomblé, mas em outras também, né? Sacrifícios de animais a santos, orixás, né? Denominados santos por eles. E por que nestas seitas, né, acontecem esses sacrifícios e o que isso tem a ver com o sacrifício que era feito no Velho Testamento? Porque, assim, pela lógica, né? Sim. Ambos matam animais para poder oferecerem, não é isso? Aos seus deuses, para satisfazer ou para cumprir um ritual, sendo que, na verdade, eles fazem isso por ignorância. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, verso 30. O que é que diz aí? Vamos lá. Atos 17, 30. Se eles entendessem que esses sacrifícios de animais não são mais aceitos por Deus, mas na religião deles são aceitos, é como uma forma de agradar aos seus deuses, ele não faria. Mas por ignorância ainda fazem. Olha o que diz aí. Mas Deus, sim, não tendo em conta os tempos da ignorância, tá vendo? Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Pronto. Então, se ele, na verdade, tivesse agora conhecimento que Cristo Jesus é o grande sacrifício de Deus à humanidade, não precisamos mais sacrificar nenhum animal para que nós sejamos aceitos, né, por Deus. Porque agora, Cristo Jesus, ele já, na verdade, se colocou como grande sacrifício para toda a humanidade. Aí, por ignorância, ele diz, olha, mas ele agora não leva em conta, não. Você fez o tempo todo, matou tantos animais. Você que era Ogã, você que era um sacerdote da religião de matriz africana. Você matou tantos animais, tentando achar que com isso você estaria fazendo algo de bom. Mas por ignorância. Mas eu agora perdoo os seus pecados por ignorância. O que é ignorância? É você praticar por não saber. Desconhecimento. E isso é verdade. Então a gente vai começando a perceber que Deus não aceita mais esses animais como forma de ele aplacar a sua ira devido a um pecado de alguém. Ele agora aceita sim. Quando eu aceito a Cristo, Deus agora está dizendo que os meus pecados foram perdoados mediante o sacrifício do seu Filho. Pronto. Eu reconheço que o que Cristo fez apagou todo o meu pecado.
todo o meu passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Mas eu queria ainda ler com você, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 20, olha o que Paulo diz aí. Acerca da lei. Romanos, capítulo 3, verso 20. Hoje que está respondendo sou eu. Ele é meu convidado e quem responde sou eu. Romanos 3, 20. O que Paulo diz? Faz o talentinho aqui, viu? Tá? Vamos lá. Romanos 3, 20. Vai dizer o seguinte. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Tá vendo? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Opa! Olha aí. Paulo dizendo, é através da lei que nós tomamos consciência do pecado. Que nós somos pecadores, temos a inclinação para o mal. Há uma expressão no hebraico, significa Yetzer-Hará. A palavra Yetzer-Hará significa eu, como homem, estou inclinado para fazer o que é mal, já que eu tenho as duas naturezas, as duas inclinações dentro de mim, tanto para fazer o bem, como para fazer o mal. Quando Adão pecou, o que Deus disse? Esse que agora ele é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ele agora pode fazer tanto uma coisa como uma outra. Seria o livre-arbítrio. Isso. Você agora tem livre-arbítrio, tanto fazer para o bem como para o mal. Aí Paulo agora está dizendo o seguinte, que nós, porque nenhuma carne, nenhum ser humano será justificada, tá vendo? Dos aspectos da salvação é o quê? Justificação. Eu tenho uma pergunta, ela é um pouco delicada. Vou responder. Então, porque nenhuma carne será justificada diante de quem? Diante dele, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento, a consciência do pecado. Se a lei não existir, quer ver uma coisa? Você tem carro? Sim. Tem carro, né? Por que é que você não ultrapassa 60 quilômetros quando você está vendo aquela placa? Por causa do quê? Da multa. Da multa. E se é multa, porque tem uma lei que regulamenta. Se você passar, eu faço o quê? Eu lhe multo, eu lhe penalizo. Você disse, por causa da consciência, não vou passar não. Você, dá uma freada, vem com 70, de repente, 60. Você reduz, para quê? Não ser penalizado. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela é um pouco delicada. Acho que a palavra talvez seja essa. Vamos lá. Me diga uma coisa, pastor. Tá. Fulano desobedeceu a lei. Então ele resolveu entrar em uma escola e atirar e matar diversas vidas inocentes ali. Por que isso foi permitido? Se são vidas inocentes, eles não desobedeceram a lei, mas foram vítimas de fulano que desobedeceu a lei, que provavelmente tenha surtado, mas caso não tenha surtado, como a gente vê nas televisões aí, ele fez porque quis fazer mesmo e entrou lá. E como é que isso devaneia? Tipo, como é que isso sai dessa situação de que não é mais um pecado individual apenas, envolve outras pessoas e envolve o sentimento de sangue inocente ali, vítima dessa pessoa que escolheu odiar a Deus, que eu posso até dizer assim, né? Odiar a Deus, odiar o que é bom, tudo de bom que há, que é Deus. E ele cometeu tudo de ruim que há. O que é que o senhor tira? Onde é que se encaixa essa questão da salvação, né?
da implicação de descumprir a lei, por exemplo. O senhor está entendendo? Seja um pouco mais claro. Vamos lá. Você está falando que uma pessoa... Ele descumpriu a lei, mas matando outras vidas inocentes, que não descumpriram a lei. Certo. Pessoas inocentes, uma pessoa pegou uma arma e chegou, por exemplo, dentro de um... O que aconteceu, né? De uma escola e resolveu matar pessoas inocentes. E Certo. aí? Você fala o quê? Sobre Essa permissão de Deus, nesse sentido. O senhor está entendendo? Deus deu permissão dele fazer o que ele quis, foi o livre-arbítrio dele. Mas e essas pessoas inocentes, cara? Bom, quem na verdade, no caso, essa pessoa que utilizou uma arma para tirar vida de inocentes, ele será julgado pela sua consciência de ter feito aquilo que é mal, aquilo que é julgado como algo danoso, como algo reprovável. E a Bíblia, na verdade, ela é severa para aqueles que, na verdade, cometem crimes premeditados. Ele sabe, na verdade, que a própria lei dos homens já o julga como um réu que deve ser penalizado, deve ser julgado. É tanto que alguns, sabendo que ele pode ser penalizado até com a morte, ele, ao acabar de fazer a tragédia, ele acaba se matando depois. Percebeu? Ele disse, olha, se me pegarem, vão me matar. Então é melhor eu tirar minha própria vida, me suicidar. E a gente vê que essas pessoas, elas não têm, às vezes, as faculdades mentais de forma equilibrada. Às vezes a pessoa surta. Mas quem sou eu para dizer se a pessoa surtou ou não? Eu não sou um psicólogo, um psiquiatra, para entender dessa área. Mas sabemos, na verdade, que quando... Aí é que vem a questão da própria consciência. Aí é Deus que sabe exatamente em que estado psicótico aquela pessoa estava. Não é eu nem você dizer, poxa, e a polícia depois matou. Como é que ele estava ele? Foi um surto psicótico? Não foi? Por que será que Deus permitiu que ele fizesse isso? Assim, não é que Deus ele permita. Porque houve o livre-arbítrio? Houve. Beleza. Mas e aquelas pessoas que morreram inocentes? Pronto. Aí é que vem a questão da salvação, porque é uma coisa que a gente fala, diz, poxa, aquela pessoa estava indo para... Um exemplo, ele entrou na escola e matou 20 crianças que estavam ali, estudando, né, pessoas inocentes. E aquelas crianças foram salvas? É uma questão, muitas vezes, que a gente acaba se envolvendo e acaba nos perguntando como se nós fôssemos destinatários da alma de cada um. Nesta hora, o que nos cabe, na verdade, é deixar que Deus julgue tanto aquelas crianças que morreram, tanto aqueles que matou. Porque nessa hora é Deus quem vai julgar cada um. Não cabe, muitas vezes, a nós que estamos simplesmente vendo aquele cenário, julgar, pô, aquela criança não era cristã, foi salva? Ou aquele que matou vai ser condenado? Aparentemente dizem, olha, aquele ali certamente foi para o inferno. Matou, porque na verdade matou inocentes, não se sabe por quê, qual foi a motivação que ele matou. Nós dizemos logo, vai para o inferno. CPF cancelado. E as crianças, bom, Deus de olha, não tinha pecado nenhum, essas foram salvas. Mas quem somos nós para dar a palavra final? São coisas que a gente não cria méritos para julgar, não nos dá o poder de colocar uma toga, ou seja, aquela roupa que coloca em cima do homem para dizer assim, agora eu sou o juiz, eu quem julgo as causas aqui. Não nos cabe colocar toga sobre nós e julgarmos o destino de cada alma, daqueles que morreram inocentes
e daquele que certamente morreu cometendo um crime. Mas vamos... Entendeu aí? Sim, sim. São assuntos que realmente são polêmicos e que, às vezes, nós, como servo de Deus, alguns se colocam, né? Não, porque aí tenta justificar que aquela pessoa foi... Eu, em particular, não me entro nesses âmbitos, não. Mas vamos entender agora como Deus, ele salva, ele concede aos homens a salvação no Antigo Testamento. Porque isso é que é o nosso tema. Como Deus estava salvando as pessoas no Antigo Testamento. Nós lemos aí, né? Romanos 3:20, onde cada um, nenhum homem será o quê? Justificado pela lei, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, já que a lei simplesmente nos trazia o conhecimento do pecado, consciência do pecado, e a lei também nos conduzia a Cristo, apontando, na verdade, para aquele que poderia nos trazer livramento de toda a nossa culpa. Como é que agora nós podemos dizer, e aquele povo que morreu antes de Cristo, como foi que ele foi salvo? Já que a lei não trazia, na verdade, salvação. O intuito da lei não era trazer salvação para o homem, mas trazer ele o quê? Consciência de pecado. A Bíblia diz, não matarás. Aí o que ele fazia? Matava. Disse, poxa, a lei diz uma coisa, eu fazia o quê? Fazia outra. No caso, ele era julgado pela lei dos homens e a lei de Deus? Ou ele só era julgado pela lei de Deus? Não, a lei dos homens era a lei de Deus. Era Deus que, na verdade, deixou as leis para serem cumpridas. Leis cerimoniais, leis civis, leis morais. Então, havia esse arcabouço de leis para conduzir o homem de forma justa. Que ele possa viver aqui e fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Porém, a sua inclinação da sua natureza era contra a lei. A lei dizia, não adultere. Fazer o quê? Adulterava. Não mate. Fazer o quê? Ia e matava. Não fornique. O que ele fazia? Ia e fornicava. Essa parte do não adulterarás. No caso, a pessoa que se casar com quem o adúltero, no caso, deixou por causa de adultério, essa pessoa estará cometendo adultério. É isso mesmo? Exatamente. Porque a lei diz isso. Isso. Quem casa com a mulher adúltera se torna adúltero com ela. Porque... Mas e quem, no caso? Há uma separação por causa de adultério. A pessoa que não adulterou, ela não pode se casar mais? É isso? Pronto. Aí é outra situação. Não, porque Sim. É uma dúvida que, tipo, muitos até falam de uma forma bem confusa. Isso. Né? Pronto. Esse assunto é um assunto que muitas vezes causa uma dicotomia, uma divisão de entendimento. É exatamente isso. É uma dicotomia de entendimento. Diz, não, se você, na verdade, se separou porque a sua mulher adulterou, você também não pode mais casar. Radical. Sendo que ela foi a provocadora da separação. Que se ela que causou o problema, como é que você, né? Tipo, é meio sem sentido, é meio ilógico. Pois é. Né? Então, alguns entendem que ela se separou, ela adulterou, aí o que você fez? Eu quero me separar. Aí a Bíblia diz que, mas por que, na verdade, ele permitiu o divórcio? A Bíblia diz sobre o quê? A dureza do coração do homem. Porque, na verdade, a intenção não era simplesmente a separação, mas era uma forma de você trazer aquela situação e até lançar perdão. Mas a pessoa disse, não, eu vou te
eu vou dispensar, eu vou me divorciar de você. Aí no Novo Testamento, Jesus traz essa temática como algo bem sério, que o homem só deveria se divorciar por causa de adultério. Mas no início não era assim, não. A questão era que o homem tinha a dureza do coração, não queria perdoar, como hoje alguns dizem, olha, você foi infiel, eu não quero mais. Todavia, alguns pastores dizem, olha, já que você não quis, pelo menos não pode casar mais. Vai ficar aí, você tem que perdoar ela, trazer ela de volta para você. Mas foi ela que provocou? Sim, mas, no meu entendimento, você deve voltar para ela, perdoar ela. Outro diz, olha, eu estou livre. Foi ela que pecou, foi ela que provocou o divórcio. Eu estou livre para casar de novo. Mas alguns já julgam que, se ela, na verdade, se ele casar, faz o que é errado. Então, E quem casou com a adúltera se torna adúltero também. Por isso que a pessoa fica naquela de... quem já casou na igreja não pode casar novamente. Isso. Fica preso. Eu, em particular, se ela provocou o divórcio, ele está ali para casar de novo. Miserável. Que fez, na verdade, com que o casamento tivesse agora um rompimento. Mas alguns não entendem assim. E aí, alguns ficam esperando que a varoa um dia volte, e é uma dicotomia, é uma confusão. Cada um, na verdade, vai entender e julgar de outra forma. Então, é igual o que acontece no ordenamento jurídico. Entendimento. É uma questão de entendimento. E se você, na verdade, vai ser de acordo com a lei, olhar para o Antigo Testamento, ou vai trazer uma nova compreensão para essa situação. Só fica à vontade para tomar seu tempo mais. Não. Vamos lá. Tá aqui. Agostinho. Todo aquele que morreu no Velho Testamento recebeu a oportunidade quando Cristo desceu às partes mais baixas. Pronto. Está falando que as pessoas que morreram no Antigo Testamento, que morreu sem Cristo, tem a oportunidade agora de Cristo descer às partes mais baixas e fazer o quê? Pregar o Evangelho. Não é isso? Pronto. Qual é a outra pergunta aqui? Eu sei. Acho que é Eugênio Rodrigues. Pastor, o que é pior aos olhos de Deus? Mentir ou se omitir? Você está fazendo a pergunta, né? Se é mentir ou omitir. Eu creio que seja mentir, porque diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, é uma classe de pessoas, né? Não são só os mentirosos. São aqueles que, na verdade, utilizam da mentira para trazer, para ser beneficiado, para fugir de uma sentença, ou tentar fugir de uma sentença, de uma situação embaraçosa. E, às vezes, ele acaba mentindo. Se eu falar a verdade, vou perder privilégios, então vou mentir. E acaba a pessoa utilizando da mentira para sair de situação embaraçosa ou, muitas vezes, para não perder certos benefícios. Então, na minha opinião, o pior é mentir do que omitir, ou seja, é você não trazer toda a verdade, ou não falar a verdade. Eu acho que é quase sinônimo, viu? Quando dele? Irene, né? Eugênio. Sinônimo, então, né? Não, ele fala sobre mentir e omitir. Mentir é quando você, na verdade, você não fala a verdade.
E a questão do omitir é você não revelar, né, a verdade, tendo conhecimento dessa situação. Roquelina Matias Paz. Tem que cumprir tudo que está na lei? Sim. A lei tinha que ser cumprida à risca, toda a lei. E se alguém, na verdade, descumprisse uma lei, ele, na verdade, estaria descumprindo toda a lei. Se ele, na verdade, descumprisse um só mandamento, um só requisito, descumpria toda a lei. Então, ele tinha que ser 100% praticante da lei. Errou em algum quesito, errou toda a lei. Mas hoje, nós, na verdade, não estamos mais obrigados a cumprir todos os requisitos da lei, porque ninguém é capaz de cumprir todos os requisitos da lei, porque em alguma coisa nós vamos errar, em alguma coisa nós vamos pecar. A Bíblia diz que todos pecaram, praticantes da lei, e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela lei, ninguém consegue viver sem algum deslize, sem alguma falha. Todos nós temos falhas, erros e pecados. Então, debaixo da lei, ninguém é justificado. Mas, debaixo dessa condição da graça, por Cristo Jesus, nós somos justificados. Quando nós entendemos que quando Deus diz para Abraão que, através de Abraão, que Abraão, na verdade, foi justificado pela fé e não pelas obras. Observe lá, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Paulo está aqui trazendo uma observância que ninguém seria justificado pela lei, mas sim pela fé. O que diz aí? Romanos, capítulo 4. Versículo? Verso 1 em diante. Diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, nós sabemos que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé. E Deus, então, justificou ele, que ele creu em Deus. Então, a base do Antigo Testamento era a fé em Deus, e não as obras da lei. E aí Paulo vai começar a dizer aqui exatamente, utilizando a imagem de Abraão, o personagem de Abraão, que o homem seria justificado o quê? Pela fé, e não pelas obras da lei. E aí ele vai discorrendo, falando que, aqui no verso 16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, a base para nós sermos justificados diante de Deus é a nossa fé, não as obras da lei. Pergunta aqui, acho que é Hélio Souza. Quero dizer, me divorciei antes de me alcançar a Cristo. Depois me casei. É pecado? Pastor Erickson. E vocês aí? O que é que dizem? Ele está dizendo o seguinte. Eu, na verdade... Cadê a pergunta? Pastor, ele fez uma pergunta antes aqui, ó. Pastor, eu me separei, tá vendo? Me separei antes de fazer minha aliança com Cristo. Ok. E depois casei. Estou em pecado? De jeito nenhum.
Você nem tinha consciência acerca das leis de Cristo. Mas se ele for evangélico hoje, ele não pode fazer isso, no caso? Por causa da consciência. Por causa do conhecimento que agora ele tem. Se você se separar, você não pode mais casar. Pronto. Esse é um entendimento. Outros dizem, eu vou me separar e vou casar sim, que não vou ficar solteiro. E o senhor acredita, então, o senhor acredita que este entendimento, especificamente deste mandamento, é dúbio? Né? Ali está a critério de Deus analisar. Não é Deus analisar, não. É você analisar a situação. Por exemplo, eu já tive situações, conheci essas situações em que a pessoa foi obrigada a se separar. A mulher disse, eu quero me separar. Não, diversas situações acontecem. Pronto. Né? Assim, disse assim, mas eu não quero. A mulher diz, vou embora, não quero mais, e acabou, e aí? Pronto. Né? Houve adultério, houve fidelidade? Não, mas eu quero me separar de você. E aí? E aí? Aí a pessoa se separa, ele vai ficar sem casar? De jeito nenhum. Se alguém, na verdade, dizer assim, não importa a separação, você agora vai ter que ficar o resto da vida sem casar. Mas no caso do senhor, então, celebraria uma cerimônia com certeza, de um homem que se separou, ou uma mulher, um homem ou uma mulher que se separou, e há uma outra pessoa e quer casar novamente. Sim. E o senhor acredita que está livre diante de Deus. Está livre. Perfeitamente. Com certeza. Eu não vou, na verdade, agora condenar essa pessoa a viver sem uma companheira ou um companheiro, porque muitas vezes houve um pensamento equivocado. Uma divergência. Né? Não. Um homem abusivo, por exemplo, né? A mulher quer se separar e aí ela não vai casar mais com ninguém, por exemplo, né? Não, complicado. De jeito nenhum. Deve se separar sim, porque daqui a pouco, o que é abusivo, daqui a pouco, passa o quê? Ser o quê? Feminicídio. Hoje a gente vê aí. Se separe. E por não querer ficar solteira ou separada, se case. Sem problema nenhum. O que não pode, amados, é você ficar dentro de um casamento em que você não se sinta bem, confortável. O casamento é para trazer conforto, alegria, satisfação. Então, um casamento que, na verdade, é só para a questão de você mostrar para a sociedade que está casado, eu acho que isso não é válido, não. Eu acho que o propósito de Deus é que haja satisfação. Pastor, e quando a mulher está apanhando um casamento? Literalmente, sendo abusada, violentada, ali em seus direitos, né? E ainda achamos gente dentro da igreja, ou às vezes até autoridades cristãs como o senhor, que apoiam que ela continue ali com o marido, que ele vai mudar, que Deus vai transformar. Pois é. Nós temos esse grupo de pastores que tem esse entendimento. Não, você vai ficar com ele, Deus está fazendo a obra, e a mulher sofrendo. E a mulher emagrecendo. E a mulher passando por certas situações e se rapaz, até quando? Quem é que vai, na verdade, trazer certeza de que aquele período que ela está passando de sofrimento com o seu marido, Deus vai trazer transformação para ele? Aí, depois de certo tempo, às vezes até acontece que ela, por orientação do pastor, fica com esse bendito homem e acaba trazendo, sabe o quê? Situações de morte, de agressão física, e ela vai ter que separar agora, porque houve um momento que não tem mais condição de se manter junto. E poderia ter sido evitado, né? Podia ser evitado. Mas ela, por sua vez, coitada, obedecendo a voz do pastor, acaba ficando nesse relacionamento, que já foi desgastado, já houve agressão verbal e física, na intenção de dizer assim, Deus vai fazer a obra. Eu acho que Cida não ficaria, não. Cida, do jeito que eu conheço ela, fica não. Se eu tivesse sido orientada por um pastor, eu teria repensado. Eu teria obedecido e teria sido resolvido em termos do casal. Não só da mulher, não só do homem, mas do casal. A diferença das igrejas hoje é que a igreja abraça o casal e trata a família. Antigamente não. Prezava a mulher, tratava o homem, enaltecendo o homem. Essa questão aí que ela falou, né? Ela, não sei se saiu aqui, mas eu vou
repetir aqui, não sei se ela... Ela colocou, né, vou repetir, que as igrejas hoje estão fazendo um papel fundamental, hoje e sempre, né, fazendo um papel fundamental dentro das famílias, né? Que ela pega este homem agressor e busca tratá-lo ali. Mas eu acredito que isso que ela esteja falando seja quando a mulher, né, ela deseja que aquilo seja de fato mudado, transformado, né? Hoje a gente tem muitas mulheres aí que, por diversas questões, questão de finanças, questão pessoal, questão de dependência física, emocional, dependência financeira, né? Dependência familiar, quando ela tem um monte de filho, dependência estrutural, ela não tem estrutura alguma, ela não tem casa, ela não tem lá. Depende daquele homem. Então, na maioria das vezes, ela quer continuar, mas claro que ela não quer continuar no ciclo de violência. Aí algumas igrejas, alguns pastores também, eles buscam tratar este homem, de fato, em alguns casos, há um resultado, né, de tratamento ali da figura masculina da relação. Mas a igreja não pega apenas a mulher e tenta fazer mais aquela situação no sentido espiritual, né? De aconselhamento. De aconselhamento e tudo mais. Ela traz o homem também, tenta abraçar o casal. O casal. Tem que tratar os dois. Então, hoje há uma diferença entre tratares, né? Não existe mais só fique e acabou, é seu marido e ponto final. Não. Né? Se tem um desgaste, se a relação, na verdade, está sendo nociva, tóxica, tem que tratar dos dois, porque geralmente os dois compartilham do mesmo ambiente. Então, os dois, na verdade, eles estão trazendo um desconforto um para o outro. Então, tem que tratar os dois. O que é que, na verdade, faz com que vocês hoje não tenham mais aquela relação amigável, amorosa, que traz benefício para um e para outro? Porque o casamento não tem que ser só bom para um, tem que ser bom para o outro também. Tem que ser uma questão recíproca. Se você for lá no livro de Cantares, no capítulo 4 e o verso 5, você vê as declarações da Sulamita com Salomão. Você vê que declarando satisfação com o outro. Então, se na verdade, só um na verdade é o beneficiado, então não é casamento, não. É uma usurpação. Estou usurpando de alguém que me ama. Ela me ama, eu usurpo deste amor dela, mas eu não compartilho do meu amor para com ela. Aí não é casamento, não, meu amigo. Uma via só, né? Não. Tem que ser mão dupla. Mão dupla. Mas vamos voltar aqui, ó. O pessoal está morrendo lá no Antigo Testamento, gente. O nosso tema é que o povo tem que ser salvo no Antigo Testamento. E se deixar, a gente já foi para... Eu quero aprender, viu? O viés do casamento aqui. E o povo do Antigo Testamento estava morrendo. Mas vamos trazer a salvação para esse povo. Vamos ler lá. Desculpa, só para não sair da pergunta que eu tinha, na verdade, antes disso tudo, relacionado ao Antigo Testamento. Calma, para o senhor não dizer, calma. Porque eu falei, não foi que era apenas o animal que chegava e tal. Aí eu tinha anotado justamente para não esquecer, ainda bem. E a implicação espiritual para isso? Tipo, coloquei lá, sacrifiquei um animal, né? O sumo sacerdote foi lá, sacrificou, tá salvo os seus pecados, vai, não peque mais, ou tá salvo os seus pecados, da próxima vez você traz um boi mais gordo. A implicação espiritual disso tudo, como é que ficava aquela pessoa que chegou ali, entregou o carneiro, morreu? E a implicação espiritual nisso, no Antigo Testamento, como é que ficava? Muito bem. Quando o homem, na verdade, ele pecava, e ele trazia a consciência ao sacerdote, porque ele disse, eu pequei, e minha consciência me acusa que eu preciso agora me redimir desse pecado. Como? O que a lei manda? Pronto. Que eu confesse ao sacerdote e ele, então, vai determinar qual é o animal que eu devo oferecer para aplacar a ira de Deus sobre mim. Então, ele disse, me tragam um boi. Trazia o boi, apresentava o boi, e o sacerdote, então, sacrificava o animal, queimava o animal, e isso era uma forma de dizer, olha Deus, este aqui pecou, mas trouxe um animal para
se redimir da sua condição. O que acontece? Quando o homem pecava, Deus se irava com aquela pessoa e trazia sobre ele juízo. Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, para ele não morrer, não só fisicamente, mas também espiritualmente, ele trazia um animal, um sacrifício. A verdade é que o sacrifício era uma forma de aproximar, trazer a presença de Deus para a pessoa que pecou. Então, quando o homem pecava, Deus se afastava. Quando o homem oferecia o sacrifício, Deus se aproximava. Por isso que a palavra korban, no hebraico, significa sacrifício, ela tem a intenção de trazer para perto. Porque a palavra sacrifício, korban, no hebraico, ela é representada por um binóculo, por um telescópio. Para que serve um telescópio, Marcelo? Aproximar um objeto longe. Pronto, aproximar um objeto que está o quê? Longe. Longe. Então, korban, sacrifício, é aproximar Deus que estava longe por causa dos seus pecados e agora se aproximar por causa do sacrifício. Por isso que Cristo Jesus o quê? Nos aproximou de Deus, porque ele foi o sacrifício que nos aproximou de Deus por causa dos nossos pecados. Sacrifício não é para eu dar uma coisa e Deus receber outra, não. Como alguns fazem, não. Quero dizer para vocês, se você for para uma igreja e disser assim, traga o seu sacrifício porque Deus vai lhe dar 4 vezes mais. Gente, caia fora. Sacrifício não é para isso. Sacrifício é para aproximar Deus, a presença dele, para a sua vida. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e não retire de mim a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Então Davi sabia que a presença de Deus era mais importante de qualquer coisa. Então, Marcelo, a questão do sacrifício era para aproximar Deus, a sua presença. E quando Deus traz sua presença, traz todas as bem-aventuranças que Deus quer dar ao homem. Mas fora dele. Pelo tamanho do pecado? Sim. Pecado pequeno, animal pequeno. E quantidade? Geralmente era um. Um era o suficiente. Mas tinha que ser um animal. Então, aproveitando até a pergunta do pastor Erickson, hoje, alguém pergunta, todo pecado é pecado? As consequências são as mesmas? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Eu posso dizer? Quando alguém, digamos assim, ele adulterou algo que traz escândalo. Né? Não só escândalo, como dor também, né? Dor, a parte que foi... Pronto. E alguém que simplesmente mentiu. Mentir é pecado? Sim. Adulterar é pecado? Também. Sim. Falta testemunho, mentira. Pronto. Mas qual é a diferença entre os dois? Adulterar, você machucou outra pessoa e a depender da mentira, você não machucou ninguém. Não, qual a diferença dos dois? Não há diferença. Ah, tá. Pronto. Mas as consequências são as mesmas? Para Deus não há diferença, né? As consequências são distintas. Pronto. Então, quando o cidadão lá no Antigo Testamento tinha um pecado menos grave, um animal de menor porte, vamos dizer assim. Quando o pecado era grande, um animal maior. Consequência maior. Claro! Então, com base no Antigo Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento que, de acordo com o seu pecado, as consequências serão mais graves, sim. Mentir é uma coisa, é pecado? É. Adulterar, as consequências são mais graves ainda. Responde aí, pastor Erickson, a sua pergunta. O tamanho do animal de acordo com o tamanho do pecado. Sim, com certeza. Aí o bicho pega ou não? O que é isso aí, rapaz? Cadê? Agora,
imagine aí. A pessoa não pode casar de novo após ter sido traído. E o que vai fazer com desejos sexuais? Viver se masturbando? Masturbação também não é pecado diante de Deus? Sim. Agora, Carregar sua cruz, né? É aquilo que eu estou falando aqui. A dicotomia de entendimento de que, uma vez divorciado, não pode mais casar. Sim. E os desejos sexuais da pessoa que estão ali presentes. Os hormônios Mas, pastor, ativos. e olha, pastor, eu vou. Músicas.com. É. Eu vou muito mais além do que essa pessoa aí. Eu ainda penso assim, ó. Não só de desejo sexual o homem vive, né? Ok. O homem vive na carência entendamos, na necessidade de ter um companheiro afetivo. Exatamente. E essa necessidade, e essa, sabe? E essa coisa do ser humano de ser social, né? Social amoroso também. Então, fica como isso? Como entendeu? é que a gente consegue, né? Suprir essas carências? Não é isso, .com? Pronto. Como é que supre essas carências? Vai se masturbar? Não. Não só se masturbar, como eu disse, né? Vai ficar com alguém. Não, nessa, né? A pergunta dele. Então, tipo, que é o desejo sexual? Música.com. Eu sou do tipo de pastor que, uma vez que houve uma separação e a pessoa, na verdade, se separou porque houve uma incompatibilidade entre as partes e não tinha mais condição, claro que todo pastor deve buscar a recuperação desse casamento que foi desgastado. Mas, uma vez que, por diversas vezes, tentou restaurar esse casamento e não houve nenhuma condição, que haja, então, essa separação. Claro que nem Deus, nem qualquer pastor vai querer que o casal se separe, mas que haja uma restauração, né? Eles possam se entenderem, ver onde foi que, na verdade, eles estão... teve o problema para chegar à separação, mas que haja essa restauração. Mas, se não houver, que se separe. Agora, eu não vou, na verdade, obrigar que nem a mulher, nem o homem permaneçam sem casar. Porque vai chegar uma hora que o bicho vai pegar e aí ele vai encontrar, talvez, uma forma não aceitável para ter as suas carências supridas, né? E aí é bom, então, não deu para viver junto, se separe, case de novo, né? E bom é que, mais uma vez, você possa dizer, até que a morte nos separe. No Antigo Testamento, Deus abençoou homens e sua geração. Essa geração que foi abençoada por Deus, ela para sempre será abençoada, ainda que a salvação seria individual, e a geração que não foi abençoada por Deus, no caso, não aqui sobrou, mas a geração que ela foi amaldiçoada pela boca de algum profeta, por algo que seus avós cometeram, né? Seus avós que, assim, para cima, avós, bisavós, etc. Sim. Ela para sempre será amaldiçoada, ou há também a remissão dos pecados através do sacrifício? Houve também, né, essa remissão. Como é que fica nessa questão de contexto de linhagem, né? Como é que ficou? Você fala o quê? Que quando a pessoa... Isso no Antigo Testamento, né? Alguns homens foram abençoados, eles e sua geração. Por exemplo, Abraão. Então, toda a sua geração foi salva por meio de Abraão. E quem foi amaldiçoado? Toda a sua geração não tinha como mais ser salva? Tipo, já és uma geração? Como é que isso fica, pastor? Não, porque através de Abraão, na verdade, Deus agora, ele traz um contexto da graça, já no Antigo Testamento. A Bíblia diz que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da fé. Então, Abraão é o modelo pelo qual Deus vai aceitar que o homem seja justificado por meio da fé. Então, você vê que Abraão é o modelo do qual o Antigo Testamento encerra dizendo o seguinte, que através dele, a partir dele, todos nós agora
somos, na verdade, alcançados por Deus, abençoados por Deus, pela nossa salvação, através da nossa fé. Então, essa questão de dizer que maldição hereditária, não é isso? Isso. Pronto, maldição hereditária, e que as pessoas, uma vez malditas, todas as suas gerações serão malditas? Não. Esse, na verdade, é um assunto que alguns dizem que, uma vez maldito, toda a família será maldita. Não. Você pode muito bem ter uma família que teve histórico do pai, da mãe, às vezes que teve uma maldição de morrer cedo, dos filhos não ter uma família, mas uma vez que você reconhece que a sua família teve esse histórico, mas você agora, em Cristo Jesus, ele é anulado. Porque em Cristo Jesus, essa questão dessas maldições, elas são anuladas. Porque agora você está vivendo dentro de uma condição de Cristo e não na maldição dos seus pais. Então, eu não advogo que uma vez que a família foi maldita, todos serão malditos. Não, você pode muito bem mudar essa realidade através de Cristo Jesus. Mas vamos... Os seres de hoje estão procurando desculpas para não cumprir a lei nem de Deus, nem do homem. O famoso oba-oba. Verdade. Não quer nem cumprir nenhuma, nem outra. Ele quer viver simplesmente livre, né, de qualquer ordenança, de qualquer obrigação. Mas vamos encerrar aqui, Marcelo, que a gente entrou pro lado de casamento e a gente deixou o povo sem salvação, viu? Esse povo precisa ser salvo, gente. Vamos lá. Então, eu queria que você lesse para mim aí, para a gente encerrar. O horário já, ó. Não é? Já extrapolou, né? Pois é. Mas vamos lá encerrar o nosso assunto sobre a questão do Antigo Testamento, como as pessoas eram salvas. Eu queria que você lesse para mim aí. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8 e 9. Vamos lá. Gálatas 3, de 8 a 9. É que essas páginas aqui estão grudadas demais. Vamos lá, então. Tá aqui, 8 a 9. Gálatas 3, de 8 a... Verso 8 e 9. 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Opa, que maravilha! Olha que revelação. Em ti serão abençoados todos os povos. Tá vendo? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Engraçado, engraçado é que eu não sabia, né, desse teu estudo aí, e fiz uma pergunta antecedendo o seu estudo. Tá vendo que maravilha? Tá vendo? Rapaz, então, tem um mistério aí, viu? Tá vendo? Através de Abraão. Abraão já estava Vamos aqui, que eu tô indo de fogo aqui. Pré-anunciando esse evangelho através de Abraão. Deus já tinha colocado Abraão como modelo, como aquele que iria dar o start, dar o start da salvação mediante a fé. Não mais pela lei. Deus disse, olha, não vai dar certo. Já percebi que a lei simplesmente só serviu
realmente para trazer consciência ao homem acerca do seu pecado, mas aponta para aquele que estará tirando de nós essa obrigação das obras da lei, chamado Cristo Jesus. Por isso que eu e você, hoje, não somos mais obrigados a viver debaixo das obras da lei, mas agora, pela fé, justificada por Cristo Jesus. Amém. Então, amados, o Antigo Testamento, as pessoas, na verdade, que morreram simplesmente sendo salvas, crendo em Deus. Tanto no Novo como no Velho, a única exigência de Deus era fé nele, nada mais. Fé incondicional. Pronto. Então, as pessoas, na verdade, que morreram no Antigo Testamento, não morreram cumprindo a lei, não, viu? Morreram sendo salvas, crendo em Deus, aquele que certamente os justificaria por meio da sua fé. Nada mais. Tanto o novo como o velho, Deus não mudou a forma de salvar. É por meio da fé, não mais pelas obras da lei. Fique em paz. Amém? Se alguém, na verdade, trazer para você, não, você precisa ser alguém que cumpra as leis do Antigo Testamento, porque era assim que era feito o povo judeu. Se livre dessa consciência ou dessa acusação. Você agora é livre em Cristo Jesus, para tão somente crer nele, para que assim a sua fé possa ser justificada. E assim nós estamos encerrando, trazendo salvação para este povo que estava lá no Antigo Testamento. Amém, amados? Então, o povo de Deus também no Antigo Testamento foi salvo mediante a sua fé. Mas as perguntas acerca de casamento, acerca de como a gente pode resolver situações de adultério, de infidelidade, continua aqui. Eu sei que é um assunto que rende, viu? Se for deixar aqui, a gente faz vigília. Né? O pastor Erickson, o música.com, quero desde já agradecer. Pergunta aqui também, Deus permitiu a matéria de divórcio, a lei de divórcio? Sim, por causa da dureza do coração, por não entender que Deus permitiu o casamento e permitiu também o divórcio, porque eles não entendiam qual era o propósito do casamento. Então, por qualquer motivo, o homem se separava da mulher. E aí, Deus, então, traz uma nova perspectiva, né, desse casamento. E não simplesmente separar por qualquer coisa, mas em casos extremos, em caso de infidelidade. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. O nosso convidado, Marcelo, a gente já tem 1h30 aqui de programa, mas eu queria agradecer aos amados bem irmãos. Rápido, aprendi bastante. Que ficou aqui conosco nessas 1h30, ao pastor Erickson, essa pessoa que passamos a ser amigos, parceiros. Amigos, parceiros de tantas experiências na história. Sala do YouTuber. A músicas.com, obrigado pela sua participação também, foi muito relevante. Quem mais? Tem mais gente aí. Tem uma galera aí. Dá uma baixada aí, André. Está sem controle, né? Mas a todos, na verdade, participaram do nosso programa, um muito obrigado. E o Senhor possa nos abençoar, amém, nos dando oportunidade. Na próxima quarta-feira, nós estamos aqui falando de mais um tema importante, relevante, e que eu possa contar com a sua participação. Quero muito bem agradecer ao nosso irmão Marcelo, que esteve conosco. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado também pelo convite, ao pessoal. Gostei muito, muito mesmo. Fica à vontade. E aprendi bastante, né? É um papo. E assim, se me chamar aqui, eu vou ter perguntas que... Pronto. Quero também agradecer a sede da Natividade. Muito obrigado. Cadê os demais irmãos que estavam ali? Eu vi alguns. É muita gente, é muita gente. É muita gente. Então, gente,
Eu quero desde já dar uma pausa aqui, porque a gente não termina, a gente dá uma pausa, porque no próximo quarta-feira tem de novo Papo de Pastor. A vocês, Amém. muito obrigado e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.